Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você sintonizado aqui na Rádio Brasil Central e também na RBC FM 90,1 para toda a grande Goiânia. Uma ótima manhã também para você sintonizado pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Sim! Hoje, 16 de março de 2018. Olha só, a capital federal será palco de dois grandes eventos sobre o tema água. Este recurso natural que sai de nossas torneiras e que pouco sabemos de onde vem, para onde vai e o quanto custa manter sua qualidade e o acesso para todas as pessoas. Mas o Conexão Ambiental escolheu acompanhar e divulgar apenas um desses eventos, que é o FAMA, o Fórum Alternativo Mundial da Água, que ocorre em Brasília, que começa a partir de amanhã e vai até a quarta-feira. Começa agora o programa Conexão Ambiental. Excepcionalmente hoje, o nosso WhatsApp para você conversar conosco é o 62991036961. Só hoje. 62991036961. O nosso Facebook, programa Conexão Ambiental. E no programa de hoje, como nós dissemos, vamos conversar, né, sobre este evento que começa a partir de amanhã lá em Brasília, que é o Fórum Alternativo Mundial da Água. Na mesma ocasião, no mesmo momento, vai acontecer o Fórum Mundial da Água. E nós vamos conversar, né? Vamos descobrir por que estão acontecendo, que vão acontecer estes dois eventos e por que nós estamos focando no Fórum Alternativo Mundial da Água. Para conversar com a gente aqui hoje, Gerson Neto, militante ambientalista, especialista em planejamento urbano e ambiental, é presidente da ARCA, a Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente. Bom dia, Gerson. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, meu amigo. Bom dia, Emerson. Muito bom dia para todos os ouvintes da Rádio Brasil Central e da RBC. A gente está muito feliz nesse momento por causa desse espaço fantástico de debate e conversa que é o FAMA. Ao mesmo tempo, muito triste também pelos acontecimentos no Brasil, né? A morte da nossa vereadora Marielle no Rio. Exatamente. Situação ficando muito tensa, preocupante. E tudo isso está conectado de uma certa forma, né, Gerson? Tudo está conectado. Parece que o Brasil está um pandemônio. A gente Exatamente, precisa pegar em armas mesmo. Exatamente. Vamos lá. Conosco também aqui, Isolete. Isolete, me ajuda aqui, porque... Ichinieski. Isolete Ichinieski, economista, é agente da Comissão Pastoral da Terra de Goiás, é membro da coordenação da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, atua aí junto às comunidades e povos do Cerrado e na articulação da Campanha Nacional em Defesa do nosso bioma Cerrado, que abrange aí 50 organizações. E bom dia, né, Isolete? Bom dia, é um prazer estar aqui, né? Acho que é um momento, como o próprio Gerson já falou, nós estamos num momento muito difícil da nossa conjuntura. Ao mesmo tempo, um momento muito propício para as nossas mobilizações, para o debate, para as discussões e para a gente pensar realmente, fortalecer algumas ações específicas, né, de resistências e também de alternativas frente a essas questões que estão sendo apontadas para a gente. Muito bem. Ô, Gerson, começa a partir de amanhã o Fórum Alternativo Mundial da Água e também no dia 18 começa o Fórum Mundial da Água, né? Dois grandes fóruns, dois grandes eventos, né, que vão debater a questão dos recursos hídricos no mundo, não é aqui no Brasil, é no mundo, né? E Goiás preparou aí uma grande comitiva para participar do FAMA, né? Como foi esse preparo, quais as entidades, né, aqui de Goiás que estarão presentes lá no FAMA, né? Mas primeiro, começa a falar para a gente aí dois eventos, né, mundiais sobre água.
Por que 2 eventos? Pois é, o pessoal das corporações, muita gente chama de fórum privado ou fórum das corporações, esse fórum, o Fórum Mundial da Água. Eles já estão na 8ª edição, eles andaram pelo mundo. A água é um problema no mundo inteiro. O Brasil, a gente sabe que é o país que mais tem água disponível, água potável disponível. E essas corporações, que são as principais, são a Nestlé, a PepsiCo, a Coca-Cola, Ambev, elas estão de olho nessa grande riqueza que o Brasil tem. E a água está sendo, por causa das mudanças climáticas, por causa das interferências humanas no ciclo hidrológico, ela tem tido um processo de interrupção desse ciclo. A gente não gosta de falar de escassez, porque quando você fala de escassez parece que é uma coisa que todos são responsáveis e todos têm que lidar. Na verdade, tem os responsáveis pela interrupção desse ciclo hidrológico, e essa interrupção desse ciclo torna a água escassa em algumas regiões e em algumas épocas do ano muito específicas. Não é sempre. Ou seja, agora, por exemplo, nesse momento, a gente tem bastante água, tem bastante chuva, mas a tendência e cada ano a gente vê isso acontecer mais, os períodos de seca vão sendo mais intensos, e os períodos de chuva com essas chuvas torrenciais que saem lavando a terra, assoreando os rios. E isso tudo é por causa das ações humanas que vão interferindo no ciclo hidrológico e atrapalhando a infiltração das águas nas terras para alimentar os lençóis freáticos. E isso atrapalha as nascentes a continuarem a verter água. Isso tudo resulta nessa escassez, nessa falta de água em alguns lugares, e que o mundo inteiro está tendo que lidar com isso. As corporações estão de olho nisso e querem essa água, elas têm uma solução para essa falta de água. É torná-la mercado. A gente cria um mercado, põe um preço, e aí as pessoas vão dar valor nisso, e quem te paga economiza. Agora, os mais pobres como ficam com isso? Por isso nós fizemos o Fórum Alternativo Mundial da Água. Como é que foi essa preparação, né, em nível nacional? Mas aqui, Goiás, né, como foi esse preparo? Quem, né, está indo? Quem são os representantes? Quem está indo de Goiás para Brasília para dar seu posicionamento, brigar, discutir, debater e apontar soluções para essa questão de água no mundo? A Isolete liderou um pouco mais essa área. Eu vou só dar a lista, que eu não sei se a Isolete tem de cabeça das entidades, mas ela responde um pouco essa questão. A gente está reunindo no Comitê Goiano do FAMA a Comissão Pastoral da Terra, CPT, que a Isolete faz parte, o Guatá da UEG, a AGB, MST, são a União de Movimentos Sociais, com os sindicalistas dos urbanitários, o pessoal da Saniago. O MST, o MCP, o STILEG, que é o sindicato da Saniago, a ARCA, da qual eu sou presidente, o Povo Carajá, lá de Aruanã, o UBM, o CAPRA, o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, estudantes, o Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino, o Pedro Wilson esteve, inclusive, na nossa reunião, o IBRACE, o Reconect, entre outros também, que já estão articulando conosco. Então, uma turma boa, né? Uma turma boa representando aí, né? Colaborando para este grande debate que é a questão da água. Para que em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo. Isolete, como é que foi toda essa articulação? E o que é mais importante, na sua opinião, dentro do que foi debatido, tanto na CPT como nas reuniões que aconteceram, e o que Goiás está levando para o FAMA? Então, a gente já tem um bom tempo que nós temos a campanha nacional em defesa do Cerrado, que a questão principal, o mote principal da campanha é a questão da água, né? Como o Cerrado, o berço das águas. Então, se a gente for falar que houve uma preparação específica para o FAMA, não, a gente já está há um bom tempo discutindo isso, né? Existe o movimento SOS Cerrado também, que engloba um grupo grande de organizações, de pessoas, universidades, né, professores, pessoas individualmente que se propõem a discutir essa questão da água, que já está há um bom tempo discutindo a água, né? Eu acho que o Gerson falou que a água é um problema, eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que a água não é um problema, né? A água é um bem comum e ela faz parte da nossa vida, né? Nós temos problemas de acesso, nós temos problema de
de distribuição da água, né? Aqueles que dominam a água. Hoje nós temos um processo de expropriação, de apropriação da água. Então, o problema não é a água, o problema são essas questões que estão sendo colocadas para a gente, que a gente precisa debater e a gente precisa discutir como que a gente pode dar melhores alternativas ou melhores soluções para essas questões que estão sendo apontadas. Eu acho que a gente já tem muitas experiências de muitos povos, comunidades que nos dão um exemplo muito grande, né? Os povos indígenas, as comunidades tradicionais, né? Algumas articulações urbanas que promovem essa discussão e também ações concretas em defesa das águas, né? Porque eu acho que o grande mote nosso hoje, dentro do FOMA, é discutir a defesa das águas. Nós precisamos defender nossas águas, né? Defender nosso território também, porque essa água está sendo apropriada também por um capital financeiro internacional. Então, também tem a discussão que a gente precisa fazer, que é a defesa do nosso território, né? Isso. Gerson, eu vou citar aqui algumas palavras que é do Benedito Braga, que é presidente do Conselho Mundial da Água, que é o conselho que articulou todos esses eventos, né? Está no 8º Fórum Mundial da Água, e quem organiza, né, esses fóruns é justamente o Conselho Mundial da Água, né, que possui aí vários países, diversas instituições estão juntos, né, fazem parte desse Conselho Mundial. Olha só, eu fazendo uma pesquisa encontrei, né, alguns artigos dele, e ele diz o seguinte: não há uma solução mágica para os problemas associados à água. Água tratada não pode ser gratuita, porque levar água de qualidade à população tem seus custos. Outra frase: na natureza, até mesmo do rio mais limpo, a água não está necessariamente pronta para ser distribuída de forma segura. São necessários investimentos em infraestrutura e serviços para levá-lo a cabo. E essas ações custam dinheiro e é preciso pagar por isso. Eu queria comentário de vocês dois sobre... Então, Emerson, é óbvio que existem custos para se tratar a água. Mas isso aí, a gente tem três grandes atores, né? 3 grandes grupos nessa discussão. Tem as corporações, que é esse pessoal, acredito, que ele defende. Tem os governos, o Estado, e tem as comunidades, a população. Que é a maioria. Que somos nós. Né? Somos nós. Quem é alvo disso, inclusive. E isso é para servir servir a comunidade. E é quem paga. O que a gente quer é o seguinte: o Estado que deve ter a preponderância, é ele que deve explorar o serviço, é ele que deve oferecer esse serviço, ele que deve fazer isso, tratar a água, cobrar um preço justo e entregar para a população. Isso não pode ser entregue para as corporações. Agora, a gente tem 2 aspectos diferentes nessa questão da privatização. Tem esse, que é a questão das empresas de saneamento. É esse da qual ele está falando. E tem um outro aspecto de privatização, que são as grandes retiradas de água, seja de lençóis freáticos, seja dos rios, para serem usadas na irrigação da agricultura. 70% de toda a água que é usada, Emerson, é para isso, é para irrigação. 22% vai para o setor de indústria e apenas 8% é esse doméstico do qual ele está falando. Então, é problemático, é uma questão a se preocupar, o doméstico? Sim, principalmente porque as cidades estão concentradas em lugares específicos, usando um rio para se abastecer e não tem outro. Aquele rio ele tem que estar sadio para aquela cidade usar. Se aquele rio acabar a água, a cidade vai morrer, porque não tem outra opção. Mas o nosso problema mundial passa mais pela agricultura do que pelo uso doméstico. E a gente tem que se preocupar muito com isso, porque isso é privatização da água na sua essência. As pessoas retiram grandes quantidades de água dos rios, colocam nos seus sistemas de irrigação e para baixo a biodiversidade vai morrendo, as comunidades que estão rio abaixo não ficam sem água, como aconteceu esse ano em Correntina, como acontece em Ceres, no Rio das Almas, como está acontecendo no Rio Araguaia. E isso é um fator que a gente tem que discutir também sobre a privatização da água. A gente vai a um breve intervalo. No retorno, a gente vai conversar, né, com um dos coordenadores do Fórum Alternativo Mundial. E aí, na sequência, eu quero os comentários da Isolete sobre esta pergunta que a gente colocou no ar. E a gente já retorna.
Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. O Conexão Ambiental está no ar e hoje conversa, a gente debate sobre o Fórum Alternativo Mundial da Água, este importante evento que começa amanhã em Brasília e vai até a quarta-feira, A quinta-feira, o Gerson está me dizendo aqui que até quinta-feira, exatamente, até o dia, quinta-feira 23, né? 22, tá. Dia Mundial da Água. Dia Mundial da Água, olha só, Então, conosco aqui nesse debate, o Gerson Neto, que é militante ambientalista, especialista em planejamento urbano, presidente da ARCA, Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente. Conosco aqui também a Isolete, economista, agente da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, aqui em Goiás. Atua junto às comunidades e povos do Cerrado e na articulação da campanha nacional em defesa do Cerrado. Muito bem. Continuando aqui o nosso debate, a nossa conversa sobre o Fórum Alternativo. Agora nós vamos conversar por telefone, com o Edson Aparecido da Silva. Ele é sociólogo, assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários. Bom dia, Edson. Seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Central. E obrigado pelo convite para a gente falar do FAMA aí no Conexão Ambiental. Muito bom. Ô Edson, me diz uma coisa. Mesmo antes do início do FAMA, que começa amanhã, é possível dizer aí que a mobilização para este evento foi já uma vitória para as diversas entidades envolvidas no evento? Ô Emerson, eu tenho dito que o que a gente construiu de fevereiro de 2017 até hoje, nesse processo, já foi uma grande vitória. Nós tivemos a capacidade de criar 20 comitês em vários estados brasileiros, nesse processo de preparação do fórum. Não tenho a menor dúvida em dizer que pela primeira vez na história do Brasil a gente conseguiu juntar tantas entidades com tantos perfis diferentes, de perspectiva de luta tal, em torno do tema da água. Então eu acho que se o fórum terminasse hoje, a gente já teria um saldo político e organizativo muito importante. Uhum. Edson, a questão aí da municipalização dos serviços de água, é uma medida defensável, isso já vem acontecendo nos últimos anos, Isso melhora o acesso da população ao recurso, quando o município passa a cuidar da questão do saneamento e do tratamento da água. É mais barato para a população quando o município cuida da sua água? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, que você tem alguns municípios que não têm condições, em função da escala, de prestar sozinho os seus serviços. Em outros casos, sem dúvida nenhuma, tem. O problema, Emerson, que os nossos ouvintes têm que entender, é que o sistema de saneamento no Brasil, ele funciona através de um mecanismo chamado subsídio cruzado, onde os grandes municípios subsidiam a prestação de serviços nos municípios não rentáveis. Então, você tem que ver caso a caso. A questão de fundo mesmo é que 70% dos municípios brasileiros hoje são operados pelas companhias estaduais de saneamento. O que falta de verdade é que os municípios se tornem protagonistas das ações de saneamento, que eles não fiquem submetidos às decisões das empresas estaduais de saneamento. A outra coisa é que tem que ser criado e aperfeiçoado os sistemas de controle social sobre a prestação de serviços. Então, acho que esse é o debate
de fundo, né? Exigir participação da sociedade e dos municípios no processo de planejamento dos serviços, na definição de tarifa. É preciso que as pessoas saibam quem paga o subsídio cruzado e quem recebe. E outra coisa é que tem que desprivatizar grande parte das empresas que hoje negociam ações na Bolsa de Valores, né, e trabalham na perspectiva do lucro. Edson, você falou aí em protagonismo, né, da população, a criação de mecanismos. Como é que a população, né, pode tomar parte disso? Então, Emerson, essa pergunta é importante, porque é preciso que as pessoas saibam que os mecanismos de participação no controle dos serviços de saneamento estão previstos na legislação, sobretudo na Lei 11.445 de 2007, que é a lei que definiu as diretrizes nacionais para o saneamento. Então, o que nós temos que fazer hoje, o grande desafio é fazer cumprir a lei. A lei, por exemplo, diz que poderão ser criados instrumentos de controle social. Você pode criar instrumentos específicos, como um Conselho Municipal de Saneamento, ou você pode adequar os espaços de controle que já existem, os Conselhos Municipais de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Saúde, né, para que se adequem a respeitar o que a legislação exige. Muita gente não sabe, mas o decreto que regulamentou a Lei Nacional de Saneamento, né, ele colocou o prazo de 2014, final de 2014, para que todos os municípios tivessem instrumentos de controle social, né, sob risco de ficarem impedidos de captar, de obter recursos federais para investimento em saneamento. E hoje, com certeza, a maioria dos municípios ainda não fizeram isso. Então é muito importante que os movimentos sociais, movimentos populares, que atuam nessas áreas, mais especificamente de meio ambiente, de saúde, se apropriem dessa legislação e exijam que a lei seja cumprida, inclusive acionando o Ministério Público. Uhum. Muito bem. O Edson, começa amanhã o FAMA, né? Aí em Brasília, e nas mais de 200 atividades previstas, que pontos, na sua opinião, serão estratégicos e mobilizadores aí? Sem dúvida nenhuma, vai ser o grande debate sobre a gente entender e reconhecer qual que é a estratégia do capital. Quando a gente fala capital, nós estamos falando das grandes empresas que têm a água como seu principal insumo para a produção. Estamos falando das indústrias de bebida, como a Coca-Cola, estamos falando da Nestlé, estamos falando da PepsiCo, e também da forma como o agronegócio se apropria das reservas hídricas. Então nós vamos entender e debater qual que é a estratégia do capital em relação a se apropriar desse bem comum que é a água. Muito bem, Edson. No segundo momento, nós vamos discutir quais são as experiências de luta e os desafios colocados por movimentos. Beleza. Edson, quero agradecer a sua participação, né, aqui no Conexão Ambiental, desejando a vocês aí um excelente evento ao FAMA, que é o Fórum Alternativo Mundial da Água aí em Brasília. Ok, muito obrigado. Eu queria fazer um convite para que todos os seus ouvintes acompanhem e participem do FAMA na medida do possível. Para quem tem curiosidade, pode acompanhar o que vai acontecer pelo site do evento? Pelo site e pelo Facebook, www.fama2018.org e o Facebook @fama2018, tá bom? E dia 22 vamos fazer uma grande marcha nacional e internacional em defesa da água como um direito e não mercadoria. Beleza, muito obrigado, Edson, pela sua participação. Obrigado a você, Emerson. Um abraço a você e aos ouvintes. Grande abraço. Conversamos com Edson Aparecido, sociólogo, assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários. Isolete, falávamos aqui, né? Eu tinha passado a pergunta para o Gerson sobre esta fala, né, do Benedito Braga, que é o presidente do Conselho Mundial da Água.
Então, eu acho que tem uma questão que a gente não discute, é que na Constituição todo povo brasileiro tem direito à saúde, né? Saúde. E se a gente não falar da água na saúde, não tem como a gente... É uma incoerência, né? É uma incoerência, né? Então, se todo mundo tem direito à saúde, tem direito à água, né? E quem é responsável por fornecer esse direito especificamente ou garantir esse direito são os governos, né? Então, eu acho que isso tem uma questão que a gente está sendo pautada, está sendo colocada dentro desse debate. E só que os investimentos são necessários, o problema é para quem vai esses investimentos, né? Eu acho que essa questão, principalmente saneamento básico e investimentos em fornecimento de água para a população, isso está muito aquém daquilo que é do direito do povo brasileiro, né? Então, a gente tem um déficit enorme na questão do saneamento básico, né? No fornecimento de água também temos problemas sérios, né, de investimentos nessas áreas, né, pelos próprios governos. Então, eu acho que o direito da população é dever do Estado, né, de fornecer a água e água com qualidade, não é qualquer água que é necessária, né? E aí a gente também faz esse debate de quem paga essa água, né? Acho que quando fala, é necessário pagar, tudo bem, tem um investimento, então é necessário pagar, mas quem paga essa água? Se você pega, por exemplo, o grande agronegócio que ganha as outorgas de água, bilhões e bilhões de litros de água, ele paga muito pouco por essa água, né? E ele consome muita água. Foi aquilo que o Gerson falou, 70% vai para a agricultura. Não vou dizer que é tudo para o grande agronegócio, porque a população também, os pequenos agricultores, usufruem dessa água, né? Uhum. Mas grande parte dessa água vai para esse processo. E quando falta água na cidade, falta água nos reservatórios, qual que é a solução principal que dá? Então a gente precisa economizar água, a gente precisa resgatar a água que cai do ar-condicionado. Não é só isso, né? Tem um problema muito mais sério que está sendo colocado para a gente, né, que é todo esse domínio pelo agronegócio nas grandes chapadas, principalmente do Cerrado, e que não acumula mais água no lençol freático, né? Então, aqui tem uma questão de discutir os territórios que são ocupados pela agricultura e que afetam diretamente os nossos lençóis freáticos, afetam diretamente os aquíferos, né? Os rios estão secando, né? O Altair Salles, que é o nosso pesquisador, nosso guru-chefe aí nessa questão da água, que tem pesquisado desde a década de 70 o nosso Cerrado, ele diz que a cada 10 anos no Cerrado diminuem 10 rios, né? Então, diminui não, secam 10 rios, né? Isso por conta da questão da diminuição da água no próprio aquífero, né? E ele já tem dados oficiais que muitas nascentes elas já migraram 100 quilômetros. Isso significa que a água do aquífero está reduzindo, né? Então, você tem todo esse debate que a gente precisa fazer de quem tem acesso à água. E quando fala da questão da falta de água nas cidades, né, como a gente já escutou, por exemplo, pautar Brasília, que a gente já escutou dos próprios órgãos públicos dizer que o problema de água em Brasília são das comunidades que vão lá e fazem o bendito gato, né, para tirar a água. Isso é absurdo, né? Uhum. Então, quem é penalizado nesse processo, né, são as comunidades mais pobres, né? Porque não falta água no plano piloto, vai faltar água, né, nas cidades satélites, né? Exatamente. Então, parece que quem é culpado é a população pobre que não tem dinheiro para pagar a água, porque aí não tem investimento, né? E que é responsável por 8% do consumo total de água, né? É sempre 8% todas as áreas urbanas. Todas as áreas urbanas, né? Todo mundo as cidades consomem 8% das águas que a humanidade consome. E o interessante aí, Isolete, que eu quero que você comente também, é que, por exemplo, quando se fala que tem que racionar, né, o uso da água, essa obrigação cai para o consumidor doméstico. Você tem que usar menos o seu chuveiro, a sua água, escovar os dentes, né? Assim, resume tanta coisa que parece que o ato de escovar o dente com a torneira aberta, que não pode acontecer, né? É claro, a gente tem que ser racional nisso, mas a culpa por isso recai sobre o consumidor doméstico. Exatamente, foi o que eu falei, né? A culpa é quem? É do consumidor, né? Aí você tem água, né, para os grandes empreendimentos, né, para as empresas, que isso não é cortado, né? Então precisa produzir, precisa gerar riqueza, precisa gerar lucro. Então, para onde gera lucro, tem água. Aonde é para uso, consumo, direito da população, que é para a saúde, né? Que é para o seu bem viver, porque 70% do nosso corpo é água. Se a gente faltar água, o que vai acontecer? A gente morre, né?
Então, assim, a gente pode até passar um tempo sem comer, mas sem água você não passa. Não passa. Não tem condições, né? Mesmo, né? A falência dos órgãos é muito mais rápida, né? Nesse sentido. Então, eu acho que essa questão a gente precisa discutir, a gente precisa pautar no que está sendo colocado sobre esse debate da água. Pois é, o Gerson, esta semana o governador Marconi Perillo decretou aí um estado de emergência, né, no Rio Meia Ponte. No final do ano passado, no jornal O Popular, o presidente da Saneago, na coluna Giro, né, disse que Goiânia estava 100% livre do desabastecimento, que Anápolis e Aparecida não haverá problema, que não haverá problema para este ano. Mas na sequência, né, desta notícia que saiu esta semana, né, a meteorologia diz que 2018 será ainda mais seco que 2017. Nós vamos ter problemas com água este ano ainda, né? Isso, nós estamos falando de Goiânia, Aparecida, Anápolis. A situação é igual ou pior em outros municípios do interior, como Porangatu, Ceres. Porangatu, o problema é crítico. Eles se abastecem no Rio do Ouro, que fica longe da cidade e está secando. Você passa em cima da ponte e o rio tem um filete de água. Eu não sei como estão fazendo para retirar, porque a situação vai ficando crítica. Anápolis também tem uma situação parecida com Brasília, porque ela fica em topo de bacias. Lá tem nascentes correndo tanto para o Tocantins quanto correndo aqui para a bacia do Meia Ponte. O João Leite nasce por lá. Nossa água vem de Anápolis, né? Nossa água que a gente consome em Goiânia. Então, como está muito em cima, as nascentes são todas de relevo muito alto. Quando o lençol freático, que é esse subterrâneo, vai descendo, essas nascentes mais altas param de verter, porque é como se fosse uma bacia cheia com alguns buracos. Quando a bacia vai baixando o nível, vai esvaziando, os buracos que estão em cima vão parando de verter água, não é? Natural, né? Então, é a mesma coisa que acontece. Anápolis, Brasília, que são cidades que estão em regiões altas, as nascentes, como o lençol freático está se abaixando, as nascentes vão parando de verter água. Essas cidades são as primeiras que vão ser afetadas pelo problema dos esvaziamentos dos lençóis freáticos. O governador Marconi Perillo também está fazendo uma outra coisa. Ele está abrindo o capital da Saneago. E isso o nosso amigo Edson falou um pouco a respeito, apesar de não falar do caso específico de Goiás. Abriu o capital da Saneago, ele quer vender 25% no mercado, na Bolsa de Valores. Isso faz uma mudança essencial na empresa. Até agora, todo o lucro que a empresa tinha, ele tem que ser reinvestido no sistema, ampliando saneamento, distribuição de água, distribuição, esgoto, que tem muitas cidades em Goiás que não tem nenhum esgoto ainda, todo mundo usa fossa. Ou joga fossa ou joga nos cursos de rio, né? As de fossa também vão acabar no rio. Você acha que o limpa-fossa tira o esgoto lá e vai jogar? Vai jogar onde, né? A gente aqui não vê, tem milagre nisso, você não tem, imagina. Né? Mas ela está abrindo capital e agora esse lucro, ao invés dele ser reinvestido, ele vai remunerar os acionistas. E ele vendendo 25%, 75% é do Estado. Vai remunerar o Estado também. Então, ele está resolvendo um problema de arrecadação dele, mas atrapalhando os investimentos futuros da Saneago com isso. Nós acreditamos, e isso é uma das pautas do Fama, que tem que ser 100% estatal. Quando você põe o lucro, quando a empresa passa a ter como objetivo o lucro, você coloca um ruído no sistema que vai prejudicar lá na frente os mais pobres. O preço da água é pressionado para cima e isso coloca a população em risco de acesso, ter problemas de acesso. Olha só, vamos a mais um intervalo e a gente volta debatendo aí o Fórum Mundial, o Fórum Alternativo Mundial da Água aqui no Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. No ar Conexão Ambiental, hoje aqui debatendo, conversando sobre a questão da água, né, com foco no Fórum Alternativo Mundial da Água, que começa amanhã na capital federal, lá em Brasília, e vai até quinta-feira. Conosco aqui, Gerson Neto, militante ambientalista e especialista em planejamento urbano, é presidente da ARCA, Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente.
Conosco aqui também Isolete. Isolete, eu não consegui. É Wischnieski. Wischnieski, Isolete Wischnieski, economista, é agente da Comissão Pastoral da Terra de Goiás. Atua junto a comunidades e povos do Cerrado e na articulação da campanha nacional em defesa do nosso bioma cerrado. Falávamos aqui sobre essa questão, né, de abrir o capital da Saneago para a Bolsa de Valores. Eu queria que vocês falassem, assim, fizessem uma comparação. São Paulo tem enormes problemas, né? Tudo bem, é 10 vezes maior que Goiânia, né? Tem 10 vezes maiores problemas. E lá a Sabesp há muito tempo abriu seu capital, né, na Bolsa de Valores. 49% lá é 49%. E como a empresa tem que dar lucro, porque os acionistas têm que ter lucro, então isso se torna um problema. E São Paulo, volta e meia, tem problemas seríssimos com isso, que é o planejamento que nunca bate aí com a questão, né, de atender a população, né, e dar o lucro para os seus acionistas. São Paulo não é muito bom exemplo de abastecimento de água. Eles estão com um problema nas suas nascentes, mas nem por outras questões também, né? Porque lá é uma cidade exageradamente grande e que muitas pessoas acham bonito, mas é um terror. Você imagina juntar 25 milhões de pessoas num lugar, Grande São Paulo, falando na Grande São Paulo. Uhum. E abastecer de água esse povo todo, né? Exatamente. Os problemas ambientais, água, lixo, essas coisas todas que a cidade oferece, isso vira uma loucura. Eu imagino que só o sistema de gestão de água da cidade de São Paulo é maior do que o orçamento todo de alguns estados brasileiros, né? Só a gestão de água da cidade de São Paulo. Lixo, a mesma coisa. E são grandes problemas. Uhum. Lá o capital foi aberto, mas São Paulo tem uma situação um pouco melhor também do que Goiás, porque lá os índices, as porcentagens de universalização da água e do esgoto são bem maiores. Isso falando no estado. Na cidade, então, mais ainda. Mas isso gera, é claro, o PSDB governa São Paulo há muito tempo e eles já estão de olho, usaram aquilo ali como modelo para fazer essas coisas todas. Uhum. E ainda assim, mesmo nas cidades pequenas de São Paulo, lá também tem o subsídio cruzado, que a gente estava falando aqui em Goiás. Alguns municípios municipalizaram. Eu consigo lembrar aqui dos exemplos de Senador Canedo e de Catalão. Os dois têm problemas sérios com o abastecimento, porque a Saneago, como empresa única central estadual, ela consegue se socorrer, puxar de um lado para o outro. O sistema Mauro Borges atende a Grande Goiânia como um todo, mas não atende Senador Canedo, porque lá é outra empresa. Inclusive, acho que ano passado a própria Saneago entrou para dirimir aí problemas lá em Senador Canedo, mesmo não sendo mais responsabilidade dela, né? Mesmo Chegou assim, a esse ponto ela não também, tem né? adutoras chegando em Senador Canedo para socorrer Senador Canedo com água. O maior problema do Senador Canedo é porque eles só se abastecem do rio Caldazinha, que é um rio que, como todos os rios do Cerrado, estão tendo problemas, estão com seus níveis de água baixando muito na época da seca. E aí tem uma outra questão sobre Senador Canedo. A Senador Canedo é banhada pelo rio Meia Ponte também, né? Só que não sobra água, muito menos água de qualidade no rio Meia Ponte para Senador Canedo. E eu acho que Senador Canedo já devia começar a brigar por causa disso. Ela tem direito à água do rio Meia Ponte, tanto quanto Goiânia. E Goiânia entrega uma água porca e pouca. Goiânia tira toda a água que se pode tirar, não deixa nada para cidades que estão ajusantes e entrega a água poluída para Senador Canedo, exatamente, que não consegue se abastecer do Caldazinha porque não tem volume, mas com um rio rico, como o Meia Ponte, passando do lado, passando dentro do seu território. Com todas as poluições que o Meia Ponte tem um pouco depois da sua nascente, mas é aqui em Goiânia que toda essa poluição é incrementada assim com uma competência assim que é assustadora, né? Ô, Isolete, os conflitos no campo, na luta pela terra, nós conhecemos. Conflitos na luta pela água, nós vamos ter ou já temos? Nossa, qual é o futuro disso? Nós temos já, desde 2003, a Comissão Pastoral da Terra, desde 85 nós fazemos o registro dos conflitos no campo, né, no nosso setor de documentação. Em 2013 a gente percebeu que seria necessário começar a fazer separadamente conflitos por terra e conflitos por água. Então a gente começou a
a fazer esse registro. E nos últimos anos, né, esses conflitos aumentaram muito, do que a gente registra, né? Tem coisas ainda que a gente não registra, porque boa parte, como a gente tinha uma dinâmica muito de muitos agentes, são os agentes que faziam o registro. Hoje a gente conta muito com a imprensa, né? Com os dados que aparecem nos jornais, blogs. E isso aparece pouco na imprensa, né? Conflitos aparecem muito pouco na imprensa. Principalmente a boa parte da nossa imprensa goiana, né? Quando fala de conflitos, principalmente quando se relaciona a questão de corporações, de governos, isso aparece muito pouco na nossa imprensa, né? Boa parte da imprensa, às vezes, tem um lado e se coloca desse lado, né? Então, o ano passado nós tivemos, a nível de Brasil, mais de o ano passado não, 2016, que a gente ainda está fechando os dados de 2017, mas 2016 a gente teve um momento significativo. Então, 2014, 2015, 2016, 2017 também a gente vai ter aumento significativo na questão dos conflitos pela água. E o ano passado a gente teve um exemplo clássico da população que se rebelou, se revoltou contra um processo de apropriação de águas, que foi Correntina, né? Foi divulgado amplamente na imprensa, né? A população, assim, foi um caso muito específico, porque foi em torno de quase 2.000 pessoas, né? Que estavam sentindo na pele, e que aí não foi só o povo do campo, o povo que está na cidade que também está sentindo muito forte essa questão da falta de água, que reduz esse processo na própria cidade e que fez uma ação de resistência específica contra uma fazenda que estava expropriando muita água, né? Acho que quando a gente fala da questão dos conflitos, a propensão dos conflitos de água é cada vez aumentar. Ou como a gente ouviu na mobilização que eu participei lá em Correntina no dia 11 de novembro, né? Tinha quase 10.000 pessoas, tinha 12.000 pessoas na rua em Correntina, né? Uma cidade pequena. Quer dizer que veio gente da região toda para a gente perceber o quanto que isso, quando a gente fala de água, isso mexe com a população, porque mexe com a vida da população, né? Então, assim, a guerra da água não é científica mais, ela é real. Então, a gente já está olhando para isso, né? Porque a gente está percebendo isso. Em outros países do mundo, a guerra pela água já existe, né? Agora, aqui no Brasil, a gente está percebendo que esse é um processo. E a gente percebe algumas comunidades assim que talvez não se rebelaram ainda, porque sente essa pressão também da própria... que depois vem uma certa criminalização desse processo, né? As pessoas têm que responder judicialmente por isso. Então, ficam um pouco, talvez, amedrontadas de tomar uma ação. Mas tem organizações, tem grupos, né? Inclusive, eu acho interessantíssimo, porque Correntina, o pessoal diz, foi o MST, foi não sei quem, acusam até a própria CPT. Não foi a população, né? Quando que a gente tem uma base de 2.000 pessoas organizadas no movimento num determinado município, né? Então, eu acho que essa questão da água, como forma de resistência da população, a população se mobiliza e é necessário se mobilizar, né? Então, essa questão dos conflitos é muito, muito importante para a gente... esses conflitos que a gente está olhando, né? E eu acho que nos últimos anos, na questão da água, mas também a violência no campo, ela tem aumentado muito, né? O ano passado nós tivemos 65, até agora que a gente compilou, 65 trabalhadores mortos no campo. Pode dizer, o Blamage disse esses dias, quando foi em 2014, é só 50. Não, são 50 vidas, são 65 vidas que são tiradas. Que fosse uma vida tirada. Que fosse uma vida tirada, né? Nós não podemos... ser tão ingênuos, né, ou insensíveis. Exatamente. Né? E na semana passada nós tivemos a morte de um trabalhador, né, o assassinato de um trabalhador em Barcarena, né, com todo o processo que teve de contaminação das águas, né, pela empresa mineradora lá de Barcarena, e essa pessoa, essa liderança, ela denunciava isso. Então, isso também é um conflito pela água, né? A questão da mineração que chega, né? E que contamina tanto a terra quanto a questão da água. Principalmente a água, é o primeiro que vai a água, né? Então, nós tivemos o caso de Mariana, né? Então, muita gente está morrendo naquilo que defende na resistência pela questão por esse bem comum que é de todo mundo, né? Que é a questão da água. Ô Gerson, este ano é um ano de eleições, né? É importante aí a gente colocar o tema da água na lista dessas prioridades, né? No debate de políticas públicas, mas eu quero ir mais além. Como fazer isso aí nesse contexto de retrocesso em matéria de temática ambiental
no atual Congresso Nacional? Então, olha, eu vou responder rapidamente, porque o nosso tempo está acabando. Está acabando. Quero falar de umas atividades. Eu acho que a água vai estar no centro do debate das eleições. As eleições vão acontecer no auge do período da seca. Detalhe, então, né? Olha só. Ela vai estar num ponto central, e eu espero que nos ajude a eleger melhores políticos nesse ano. A gente tem atividades do FAMA Goiás que vão ser feitas no dia 22. A gente vai fazer algumas atividades locais. Eu queria convidar aqui os amigos ouvintes, convidar vocês da RBC para ir lá cobrir, ajudar a gente a incrementar esse debate, falando de um tema que a gente falou bastante aqui, que é a privatização da água, principalmente essa que é retirada dos grandes mananciais. Vai ser uma audiência pública. Essa vai ser uma audiência, são duas audiências. Essa vai ser uma audiência pública na Assembleia Legislativa, que a gente está fazendo em parceria com alguns deputados, com os gabinetes dos deputados Adriana Cortes principalmente, mas também com Carlos Cabral, Lucas Calil e Isaura Lemos. A gente está abrindo diálogo com eles para ajudar a gente a fazer isso. E a gente vai fazer uma grande mesa, uma grande roda de conversa, que vão ter falas orientadoras da Luciane Martins Araújo, que é professora doutora em Direito Ambiental. Ela vai falar sobre a questão de como juridicamente a gente trata essas outorgas, licenças de água em Goiás. O professor Antônio Teixeira Neto, que é historiador e geógrafo, vai falar um pouco sobre o Cerrado. A gente está tentando a participação do professor Orieste Gomes, seria uma maravilha, porque é um sujeito com ligação íntima, grande com a nossa cidade, nossa região, mas ele está com alguns problemas de saúde. Se der para ir, ele vai, ele ainda não confirmou. E também vamos tentar a participação do delegado Luciano, que é quem mais sabe o que está acontecendo hoje em dia aí por esse Cerrado. Isso às 9 horas na Assembleia, nas 8h30 na Assembleia Legislativa. Dia 22 de março, no Dia Mundial da Água. A outra audiência vai ser na Câmara Municipal, também no dia 22, Dia Mundial da Água, a próxima quinta-feira. E a gente vai falar de um tema que a gente acabou não falando aqui, que seria importante até falar, Emerson. Talvez seria um bom tema para sugerir para você para o futuro, que são os rios urbanos e Goiânia. A forma como nós temos tratado os nossos rios, como nós canalizamos e fizemos a Marginal Botafogo, como nós enterramos o Córrego Buriti embaixo da terra. Isso está na pauta, viu? Inclusive, uma das perguntas que eu não fiz aqui por conta do tempo foi justamente isso. Nós temos 85 cursos de água que passam pela região metropolitana de Goiânia e 90% deles estão poluídos. Isso é sério, nós temos que conversar sobre isso, né? Mas está na pauta e nós vamos debater isso sim. Não é só a poluição, é como nós destruímos eles, canalizando, construindo rodovias, avenidas em cima. E aí lá nós temos também a participação do CAL, promovendo junto com a gente. E nós teremos as falas organizadoras, orientadoras do professor Everaldo Pastore, que é da ARCA, que foi o sujeito que foi contra a Marginal ser construída na década de 90, foi humilhado 70, em audiências públicas, foi criticado, fez uma passeata de 6 pessoas, que a cidade toda foi contra, imagina, né? E hoje está aí, né? A questão aí hoje da ele Marginal. Está aí para dizer, eu avisei. Exatamente, eu avisei. Então teremos a Maria Esther, do CAL, teremos um professor de drenagem da UFG, que a gente ainda está consultando, e o Antenor Pinheiro, que é nosso grande especialista em mobilidade, para fazer o link também sobre essa questão de como resolver a questão, liberar os rios e garantir a mobilidade. A briga dos rios contra os rios é uma briga feita pelo carro. O carro tomou o espaço dos rios. Se a gente quer os rios de volta, a gente tem que tirar os carros, então a gente tem que resolver isso, né? Grandes cidades europeias, capitais do mundo estão fazendo isso, por que nós não podemos iniciar o nosso debate, né? Além do CAL, temos também, ajudando a gente, os gabinetes do vereador Elias Vaz, Sabrina Garcês, Jorge Cajuru e Gustavo Cruvinel. Todo mundo está convidado. Esse debate na Câmara vai ser às 14 horas. Então, nós vamos divulgar aí nas redes sociais, eu espero... E a RBC, por a gente favor, manda também material para vocês nos ajudarem a divulgar. Passe isso para a gente divulgar assim, durante a semana, a partir da segunda-feira. Teremos o maior prazer em divulgar aqui esses 2 eventos que vão acontecer na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e na Câmara Municipal de Goiânia, né? São atividades locais do FAMA. E com mais um debate são debates importantes para a nossa comunidade goiana e goianiense. Muito bem. Olha só, chegando ao final do nosso programa, quero agradecer imensamente aqui a presença da Isolete Wischniewski. Economista, é agente da Comissão Pastoral da Terra aqui
de Goiás, atua junto às comunidades e povos do Cerrado na articulação e da campanha nacional em defesa do Cerrado. Obrigado, Isolete, pela sua presença aqui. Espero, eu falei errado o sobrenome de novo? Não, tá tranquilo, Isso mesmo, né? Isso é normal. não me atenho muito a essa questão. Mas acho que assim, obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que só um comentário sobre a questão das eleições, né? Bem rapidinho. É porque assim, normalmente quando você faz quando nas próprias eleições, vem à tona os debates que estão na atualidade, né? Então, eu acho que segurança pública, a questão da água vai vir dentro do debate, mas muito do que se planeja dentro dos governos são planejamentos em gavetinhas. E a gente precisa ter um planejamento que pensar o todo, né, do ambiente. Não dá para pensar só a água se você não pensar a vegetação, se você não pensar a questão do planejamento urbano, né? Ou se você não pensar a questão do campo, da agricultura. Então não dá para pensar coisas separadas. E os planejamentos dos próprios governos, eles são tudo em gavetinha. O Ministério disso, ou a Secretaria disso, a Secretaria daquilo, né? Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, e não tem um planejamento conjugado para que se pense esse processo. Então eu acho que esse é o grande desafio, né, que a gente precisa pensar nesse sentido. Então, obrigado, e convidar vocês para participar do Flama, e também convidar vocês para que a gente está na Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, numa petição online, né, na página da campanha, Sem Cerrado, Sem Água, Sem Vida, e que nós estamos trabalhando a perspectiva da aprovação da PEC, que determina o Cerrado e a Caatinga como patrimônio nacional, que está desde 1995 para ser votado. Exatamente. E até agora não foi votado. Eu sei que esse ano a gente não pode entrar, né, com uma ação específica para pressionar os deputados, porque nós temos uma intervenção no Rio, então não pode ser votada nenhum projeto de emenda constitucional, mas a gente está com esse processo de arrecadação de assinaturas, né, de coleta de assinaturas, para que a gente possa fazer essa pressão e aprovar pelo menos essa lei, né? Já que a gente teve vários retrocessos aí, né? Importante lei, né? Importante lei para que a gente possa realmente defender o nosso bioma cerrado, que também nós estamos defendendo as águas, né? E a vida, né? E a vida. Gerson Neto, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, militante ambientalista, presidente da ARCA, Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente. Muito obrigado, Emerson, muito obrigado, Isolete. E a gente olha para o futuro com muita esperança. A morte da Marielle é um marco importante, coloca o Brasil do lado dos países que não respeitam os direitos humanos, que não respeitam a vida das pessoas. A gente vai ali para onde está a Líbia, para onde estão os países que a gente acha que são bárbaros, e nós somos bárbaros no Brasil hoje. Todos os dias, né? E a gente tem que refletir muito sobre isso. Eu espero que esse brutal assassinato da Marielle seja um marco de transformação. A gente não pode aceitar essa moda fascista de não ouvir as pessoas, de certezas extremas e defesa violenta de ideais que às vezes as pessoas defendem sem nem saber direito o que é. Então, eu espero que a gente viva tempos de mais lucidez, de mais paz e de mais generosidade. Um grande abraço aos amigos da rádio, um grande abraço aos ouvintes e a você também, Emerson e Isolete. Muito obrigado. O programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio de Ricardo Souza. Obrigado, Ricardinho. Direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, a gerência de rádio de Jair Cardoso. A apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, aqui às 8 horas da manhã. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.